Eu suponho que para muitos de nós é certo que nossas preocupações são múltiplas. Uma vez que fique preocupado, ansioso, inquieto, você nunca será capaz de contar seus anseios, ainda que pudesse contar os cabelos da sua cabeça. As preocupações são propensas a se multiplicarem para os que estão cheios delas. E quando você está tão cheio de ansiedade que pensa que chegou ao limite, com certeza receberá outra colheita de ansiedade que tem crescido ao seu redor. A tendência é se deixar dominar por este hábito maligno da ansiedade e o levar a permitir que ela estabeleça seu domínio sobre a sua vida, até o ponto de não valer a pena viver a vida em razão da ansiedade que temos com ela. Os afãs são múltiplos, portanto, as suas orações devem ser múltiplas. Converta em uma oração tudo o que seja uma preocupação. As ansiedades devem ser a matéria-prima das suas orações. E assim como os alquimistas esperavam converter a escória em ouro, assim vocês, por uma santa alquimia, de fato convertem em um tesouro espiritual o que naturalmente teria sido uma preocupação, por meio de uma oração. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim convertam-na em uma bênção. Você tem ansiedade em possuir? Tome cuidado para que a ansiedade não o possua. Quer obter lucro? Preocupe-se em não perder mais do que ganha com seus lucros. Eu te suplico encarecidamente que não tenha ansiedade em ganhar mais do que você se atreve a converter em oração. Não deseje ter aquilo que você não se atreveu a pedir para Deus que lhe dê. Meça seus desejos de acordo com uma norma espiritual. E assim você será guardado de tudo o que se assemelhe à cobiça. Muitas pessoas ficam preocupadas por causa das suas perdas. Perdem o que ganharam. Bem, este é um mundo no qual existe a tendência a perder. As secas seguem as enchentes e os invernos esmagam as flores do verão. Não se surpreendam se vocês perdem como fazem outras pessoas. Antes, orem sobre as suas perdas. Vá para Deus com elas. E em vez de se inquietar, convertam-nas em uma oportunidade de esperar no Senhor e de dizer: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Me faz entender por que contendes comigo e livra teu servo de se queixar alguma vez de ti, sem me importar com o que tu permites que eu perca. Talvez você diga que sua ansiedade não é nem por causa dos seus ganhos nem suas perdas, mas apenas por causa do seu pão diário. Ah, bem, mas você sabe que tem uma promessa para isso também, não sabe? O Senhor disse: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ele te dá um doce incentivo quando diz que ele veste a erva do campo e não o vestirá muito mais, homem de pouca fé. E o Senhor Jesus manda que você considere as aves do céu, que nem semeiam, nem armazenam em celeiros, e contudo, seu Pai Celestial as alimenta. Achegue-se ao teu Deus, então, com todos os teus anseios. Se você tem uma grande família e uma raquítica renda, e enfrenta muitos problemas para subsistir e para prover coisas honestas aos olhos de todos os homens, você tem muitas escusas para bater a porta de Deus, e muitíssimas razões para ser achado com frequência no trono da graça. Eu lhes peço que convertam as suas preocupações em algo de muito proveito. Eu me sinto à vontade para apelar a um amigo quando realmente tenho que resolver algo com ele. E vocês podem ser ousados para apelar a Deus quando as necessidades lhes oprimem. Em vez de se preocupar por qualquer coisa com um inquieto afã, convertam-na de imediato em um motivo de uma renovada entrega à oração. Ah, dirá alguém, mas eu estou perplexo, eu não sei o que fazer. Bem, então, querido amigo, você deveria certamente orar quando não pode saber se deve tomar o caminho da mão direita ou da mão esquerda, ou se deve continuar em linha reta, ou se deveria regressar. Em verdade, quando você está em meio a um nevoeiro tal que não consegue ver a próxima lâmpada, então é tempo de orar. O caminho será esclarecido diante de você muito repentinamente. Com frequência, eu mesmo tenho tido que provar esse plano, e dou testemunho de que, quando tenho confiado em mim mesmo, tenho sido um gigantesco insensato. Mas quando tenho confiado em Deus, então Ele tem me conduzido e me mantido na via reta, na via correta, e não tem existido nenhum erro a respeito. Eu creio que os filhos de Deus cometem frequentemente os maiores absurdos com relação às coisas simples do que com relação a assuntos difíceis.
Vocês sabem o que aconteceu com Israel quando chegaram aqueles gibeonitas com seus sapatos velhos e remendados e mostraram o pão que estava mofado, que, segundo disseram, os haviam tirado quentes dos seus fornos? Os filhos de Israel pensaram: este é um caso muito claro. Estes homens são forasteiros e vieram de um país distante. Podemos fazer aliança com eles. Estavam certos de que a evidência de seus olhos confirmava que eles não eram cananeus. Assim não consultaram a Deus. Toda a situação parecia tão clara que fizeram uma aliança com os gibeonitas, a qual foi um problema para eles posteriormente. Se fôssemos a Deus em oração para tudo, nossas complexidades não nos conduziriam a mais erros do que nossas simplicidades. Em casos simples, assim como em casos difíceis, devemos ser guiados sempre pelo Altíssimo. Talvez outro amigo meu diga: mas eu estou pensando no futuro. Você está? Bem, primeiro permita-me perguntar-lhe o que você tem a ver com o futuro. Você sabe o que o dia trará? Anda pensando sobre o que será de você quando você for velho. Porém, você está certo de que chegará a ser velho? Eu conheci uma mulher cristã que costumava se preocupar com a maneira como seria enterrada. Essa pergunta nunca me incomodou. E há muitos outros assuntos acerca dos quais não devemos nos preocupar. Pode-se encontrar sempre um pau para golpear um cachorro. E se precisam de uma ansiedade, vocês podem geralmente encontrar uma para com ela golpear suas próprias almas. Mas essa é uma pobre ocupação para qualquer um de vocês. Em vez de fazerem isso, convertam cada coisa que possa ser motivo de ansiedade em um motivo de oração. Não passará muito tempo até que tenham um motivo para ansiedade. Assim, não passará muito tempo sem que tenham um tema de oração. Elimine esta palavra ansiedade e escrevam simplesmente em seu lugar esta palavra oração. Então, embora suas preocupações sejam múltiplas, suas orações também serão múltiplas. Notem a seguir, queridos amigos, que uma preocupação indevida é uma intrusão na esfera de Deus. É fazer de si mesmo o pai da casa, no lugar de ser um filho. É fazer de si mesmo o Senhor, em vez de ser um servo para quem o Senhor provê suas rações. Agora, se em vez de fazer isso, você converter a preocupação em oração, não haverá intrusão, pois você pode vir a Deus em oração sem ser acusado de presunção. Ele o convida a orar, mais ainda, aqui por meio do seu servo, ordena-lhe que sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica com ações de graças. Além disso, as preocupações não nos servem de nada e nos causam um grande dano. Se você fosse se preocupar tanto quanto desejasse, não poderia crescer uma polegada a mais, nem fazer crescer outro cabelo em sua cabeça, nem mudar a cor de um cabelo branco para preto. Isso nos diz o Salvador, e ele pergunta: se a preocupação falha em coisas tão pequenas, o que ela poderia fazer nos mais elevados assuntos da providência? Não pode fazer nada. Um agricultor visitou seus campos e disse: não sei o que acontecerá conosco. Se essa chuva continuar, o trigo será destruído. Não teremos nenhuma colheita, a menos que tenhamos um bom clima. Caminhava para cima e para baixo, apertando suas mãos, se preocupando e incomodando a todos os membros da família, mas não produziu nem um só raio de sol, apesar de toda a sua preocupação. Com toda a sua linguagem petulante, não pôde dispersar nenhuma nuvem, nem pôde deter nenhuma só gota de chuva, não obstante todas as suas murmurações. Então, de que adianta seguir corroendo o seu próprio coração, se não podem obter nada com isso? Aliás, isso debilita nosso poder de nos ajudar e, especialmente, nosso poder de glorificar a Deus. Um coração cheio de ansiedades nos impede de julgar retamente em muitos assuntos. Frequentemente tenho usado um exemplo, não conheço outro melhor, de tomar um telescópio, soprar sobre ele o cálido alento da nossa ansiedade, aproximar os olhos e logo dizer que não se pode ver nada a não ser nuvens. É evidente que não podemos e nunca o faremos enquanto exalarmos nossa respiração sobre ele. Se fôssemos imperturbáveis, tranquilos, serenos e dominados por Deus, faríamos o correto. Deveremos ter, como dizemos, presença de espírito no tempo de dificuldade. O homem que tem a presença de Deus pode esperar ter presença de espírito. Se esquecemos de orar, vocês se surpreendem de que estejamos todos inquietos, preocupados e que façamos a primeira coisa que nos ocorre à mente, que é geralmente a pior, em vez de esperar até ver o que se deve fazer e logo fazê-lo confiantemente e com fé, com os olhos em Deus. A ansiedade é prejudicial, porém,
Basta que convertam essa angústia em oração e então toda ansiedade se tornará em benefício de vocês. A oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual, pois nós mesmos somos edificados pela oração. Crescemos em graça pela oração, e se formos a Deus com petições em todo momento, seremos cristãos que crescem rápido. Eu disse a uma pessoa esta manhã: ore por mim, porque é um tempo de necessidade. E ela me respondeu: não tenho feito outra coisa desde que acordei. Fiz o meu pedido, o mesmo pedido, a várias outras pessoas, e todas me disseram que têm estado orando por mim. Fiquei tão contente, não somente por mim mesmo, por receber o benefício das suas orações, mas também por causa delas mesmas, pois certamente crescerão por esse motivo. Quando os passarinhos seguem batendo suas asas, estão aprendendo a voar. Os tendões se fortalecem e os pássaros logo abandonarão o ninho. Essa necessidade de bater asas é educação. E o intento de orar, o gemer, o suspirar, o clamar de um espírito cheio de oração é, em si mesmo, uma bênção. Acabem então com esse hábito prejudicial da ansiedade e pratiquem o hábito enriquecedor da oração. Vejam como consegue assim um duplo ganho. Primeiro, evitando uma perda, e em segundo lugar, obtendo aquilo que realmente os beneficiará a vocês e a outros também. Como nos é dito, logo também as preocupações são efeito do esquecimento de que Cristo está próximo de nós. Notaram qual é o sentido do contexto? O Senhor está próximo, por nada andeis ansiosos. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar, e Ele poderia vir esta noite. Ele pode aparecer em qualquer momento. Então Paulo escreve: o Senhor está próximo, por nada andeis ansiosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, em toda oração e súplica, com ações de graças. Se pudéssemos estar nesta terra como em uma mera sombra, e viver como aqueles que terminaram cedo esta pobre vida transitória. Se sustentássemos todas as coisas terrenas com uma mão frouxa, então não estaríamos nos ansiando, cheios de ansiedades, nos preocupando e nos inquietando, mas nos dedicaríamos a orar, pois assim seguraríamos o real e o substancial, e plantaríamos nosso pé sobre o invisível, que é, acima de tudo, o eterno. Queridos, que o texto que eles têm lido repetidamente caia agora dentro de seus corações, assim como um seixo rolado cai dentro de um lago na montanha, e ao penetrar, gere círculos de consolo sobre a própria superfície de suas almas.